Boa noite, estamos aqui então, a nossa quarta-feira, a gente tem esse encontro marcado, às 21h30 eu fico aqui disponível. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e nesse tempo aqui a gente está junto para tirar as suas dúvidas. Você pode trazer alguma consideração ou algo que vem te angustiando, algum comportamento, algo que você tem percebido de mudança aí no dia a dia com seu filho ou também na sua vida em relação à vida deles. Né? Eu trabalho com orientação de pais e sei bem que e também sou mãe de duas crianças e às vezes as dúvidas não estão somente em relação ao comportamento do nosso filho, mas também, né, o nosso comportamento. E isso é muito bom da gente pensar, né? Quando a gente para perceber também o quão envolvido, né, o comportamento dos nossos filhos estão do nosso, a gente parte realmente para uma transformação, para uma mudança. E que essa mudança vai depender dessa nossa mudança de olhar, dessa transformação da nossa percepção, do nosso comportamento, da nossa reação em ação com propósito. Tudo isso vai fazer muita diferença aí para sua vida e para o seu dia a dia com seu filho. Eu vou mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas que possam querer participar com a gente também, né? Então é um tempo para tirar dúvidas. Se tiver alguma consideração, eu fico aqui disponível. Vamos lá. Na segunda-feira a gente falou um pouquinho sobre autolesão, automutilação em adolescentes, né? E o quanto que esses casos têm aumentado os números e o que a gente pode pensar desse acontecimento, né? Apesar de contraditório, eu sempre trago essa compreensão que os adolescentes continuam com esse comportamento porque relatam que traz algum alívio, traz uma menor tensão daquilo que eles estão passando naquele momento, então estão em alguma crise de ansiedade, estão com algumas dores internas, dúvidas, estresse ou passando por alguma situação até mais graves, às vezes depressões ou outros transtornos também que estão envolvidos com a autolesão. E esse processo continua acontecendo porque traz um alívio momentâneo naquele momento. E aí, o que é preocupante, né? Por causa desse resultado, dessa resposta do corpo e da mente nesse momento, eles passam a repetir esse ato, e por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Hoje também eu estava falando no grupo de mães que eu trabalho, relatando, né, a gente tem 8 encontros, já são um encontro fechadinho lá que eu tenho, uma proposta de trabalho, e hoje a gente estava falando sobre regras e limites, né, é algo que, apesar da gente sempre ouvir falar sobre regras e limites, nós trazemos às vezes algumas incompreensões ou a gente não lembra de alguns detalhes que a gente precisa manter e principalmente às vezes a gente coloca uma negatividade muito grande em relação a isso, né? Que regra e limite é uma coisa ruim e nós trazemos isso para dentro das nossas casas, né? Como se disciplina, regra, limite, rotina, né, fossem coisas muito que a gente não quer para nossa vida, né? E aí a gente vai trazendo isso de certa forma para a vida dos nossos filhos como algo distante, negativo e que é muito bom o dia que a gente tá sem rotina, tá sem fazer nada, tá sem regra, sem limite, não tenho previsão nenhuma. Né? E aí, quando a gente chega para colocar regras e os limites para eles, a gente tem muita dificuldade, né? Às vezes tem muita dificuldade nossa em compreender alguns princípios, porque também a gente vê como se a gente fosse uma pessoa ruim ou alguém que está chateando os filhos porque coloca uma regra e um limite. Quando a gente sai um pouco dessa percepção, né?
e coloca para frente assim, mesmo quando a gente tem que disciplinar, é algo positivo para a vida dos nossos filhos, porque a gente está ali ensinando uma nova habilidade, nós precisamos nos engajar nisso realmente. Né? Mesmo que possa ser doloroso, mesmo que possa parecer chato, é a nossa responsabilidade. Os nossos filhos precisam de regras e de limites, e aqui eu não estou falando que eles precisam de punição, mas eles necessitam desse amparo, e a falta desse amparo é que realmente vai trazer vão trazer consequências negativas, né? A ansiedade, esse sentimento de não sei o meu limite, não sei onde eu estou, pode ser muito prejudicial, tá bom? Boa noite, gente, para vocês que estão entrando, eu estou aqui disponível, tá bom? Se vocês quiserem colocar alguma pergunta, alguma consideração, esse é um tempinho aqui que eu fico disponível para vocês. Às vezes passa alguma coisa durante a semana, ou aconteceu alguma situação, não que tragam só respostas aqui, mas pelo menos a gente saber um pouquinho, ampliar aí o nosso olhar para o caminho, né? Para onde caminhar quando a gente se sente também muito perdido, tá? Então eu fico aqui, espera, se vocês quiserem participar comigo, você pode pedir a sua participação também, se você quer fazer essa pergunta para todos aqui poderem ouvir, ou se você quiser escrever, eu leio, para que depois todas as pessoas que também vão assistir na reprise possa ser beneficiado com essa conversa. A gente está aqui trabalhando, né, com essa ferramenta que é poderosa, a internet, não só para levar más notícias ou para levar mentiras, né? Aqui também é um espaço para que a gente possa se comunicar. Eu tenho falado com pessoas no Brasil todo por causa desse recurso e eu tô aqui disponível, né? Não tira o trabalho, da minha atuação clínica ou de você procurar um especialista, mas pode ampliar um pouquinho aí sua visão, clarear algumas coisas, tá bom? Se vocês quiserem escrever para mim, toda quarta-feira eu estou aqui para isso, tá? Eu tava falando de alguns conteúdos que eu tenho trabalhado, que eu tenho trazido nos grupos. Em julho a gente vai começar um novo desafio de 21 dias, vocês ficam preparados aí. Eu sempre tenho trabalhado com esses desafios, né, que são 21 dias, provavelmente no horário bem cedo da manhã, que eu preparo o conteúdo para vocês estarem podendo criar um hábito diferente, conhecer um pouquinho de alguns conteúdos que estão relacionados com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos também. Vamos lá, gente. Às vezes eu falo que a gente precisa às vezes de encorajamento para fazer algumas perguntas, né? Fica aqui ao vivo gravado, mas sempre lembra assim que o que vocês trazem para mim ou alguma experiência é muito rico para que outras pessoas também que possam ouvir esse conteúdo se beneficiem, né? Quando a gente compartilha entre mães ou entre pais, a gente vê que nós não estamos sós, né? Não é solitário essa vida, as dificuldades são muito parecidas e a resposta também, né? Quando a gente pensa numa resposta, você pode trazer isso para dentro da sua casa e provavelmente também ter benefícios, tá? Eu vi aqui que a Ana entrou um pouquinho, não sei se ela vai conseguir ficar, mas amanhã, gente, também a gente vai estar dando a resposta do nome do nosso programa. Para você que tem me acompanhado, a gente tem pedido ajuda aí em relação ao nome. Fechou hoje 4 horas da tarde, né? Quem conseguiu colocar a sua sugestão. E amanhã a gente vai fazer um horáriozinho aqui que a gente vai entrar para falar qual foi a escolha da sugestão do nosso programa. A gente vai começar um programa de quinta-feira para falar de primeira infância, tá bom? A Ana tá aí, então vocês não percam, a gente vai colocar o dia que vai começar o programa também, e já agradecendo, né, para todos que passaram, que pelo menos viram esse post, que se interessaram, os que pensaram, pararam um pouquinho para pensar nesse nome, construíram com a gente uma história já,
né? E aí eles vão receber prêmios, vão ser 2 livros, né? Que você vai estar recebendo na sua casa, se for a sugestão que a gente vai escolher. E esse vai ser o nome, que é muito legal, né? Esse vai ser o nome do nosso programa, é a Ana Paula Rosa Fono, e aí a gente vai estar fazendo esses conteúdos juntos, tá bom? Gente, eu não sei se alguém quer trazer aí algum comentário, eu continuo a minha fala aqui, que a gente estava falando sobre regras e limites. O quanto que, às vezes, a gente coloca uma negatividade enquanto adultos, né, quanto a regra e limite, por que que tem isso, e aí, por que que tem radar, por que que tem cinto de segurança, por que que tem algumas regras. Nós colocamos esse ponto de negatividade e aí a gente traz para as nossas crianças normalmente um sentimento muito ruim em relação à regra, limite, rotina. É, tudo que parece que você precisa fazer repetidamente, né? Trabalho, segunda-feira. Quantas coisas a gente vem construindo, às vezes, inconscientemente, dentro das nossas famílias. E quando a gente precisa, né, construir com eles que uma regra é necessária, que uma regra é importante para o crescimento deles, que essa regra não é feita só porque a mãe é chata, né, é feita realmente com algum objetivo para o futuro, é difícil esse entendimento. Então, a primeira coisa é da gente pensar como é que nós, enquanto pais, observamos as regras e os limites. Eles são super necessários na nossa vida e na vida dos nossos filhos também, né? Traz uma condição de amparo para os nossos filhos, né? De você se sentir acolhido, de você ter um contorno. Isso é necessário para a vida emocional dos nossos filhos também, né? Então, por isso que é necessário a gente pensar realmente que a disciplina, né? Ensinar uma habilidade para os nossos filhos no disciplinar é necessário, sim, mas aí tem as formas da gente exercer essa disciplina, de como colocar esses limites. E eu sempre falo de 4 regrinhas sobre regras e limites. Eu vou compartilhar com vocês aqui, se alguém, só para vocês se encorajarem aí de poder colocar alguma pergunta, alguma consideração, tá? Os 4 pontos que a gente precisa pensar. O primeiro é que uma regra, ela precisa ter clareza. Ela precisa ser claro para essa criança. Nós, às vezes, já temos a nossa organização, as regras já desse ambiente, dessa casa, e quando chega uma criança, a gente subentende que ela já sabe, que ela cresceu com a gente, né, que ela já estava ali e que ela, de alguma forma, já pegou toda a compreensão dessa regra. E normalmente não é isso que acontece, principalmente com uma criança muito pequena. Ela precisa ser trazida a consciência dela, falado, combinado, sentado, que essa regra existe, como é que ela se organiza, né? Como é que essa casa se organiza, quais são os princípios, as regras que existem ali dentro. Precisa ser declarado. E aí você vai falar de acordo com a compreensão do seu filho, mas sempre tenta lembrar isso. Principalmente quando tem regras novas também. Antes era uma coisa, agora é outra, né? Vá fazendo junto com ele, porque ele precisa ter a compreensão, a clareza que isso existe. Segundo ponto, ela precisa ser coerente com a idade dele, coerente com o que ele pode te proporcionar com o desenvolvimento dele. Eu tenho aqui a Rebeca e o Benjamin. A Rebeca tem 3 anos e eu falo que ela não vai parar para ficar sentada. Vou na igreja, ela vai ficar lá 1 hora sentada ouvindo a palavra. Não vai, né? Não é coerente com o desenvolvimento dela, né, de uma criança de 3 anos, parar para ficar concentrada por 1 hora. Nem nós. Nós ainda, a gente ainda vai precisar de algumas pausas, até 40 minutos a gente fala que a nossa atenção é um pouco mais focada, a gente vai precisar ter algumas paradas nesse momento. Então a gente tem que saber o que é coerente para a idade dos nossos filhos, e as regras e os limites também vão se adequando a isso. Não que você agora, porque ela é bebê, ela não sabe daquela, ela não
não consegue entender que aquela regra não vai existir. Não é que não vai existir, você tem que saber o que é previsto, sabe? O que é esperado que o seu filho vá, como ele vá poder te responder. Você precisa saber disso, porque ele vai quebrar a regra, vamos dizer. Né? E não é quebrar a regra, é ir no limite do desenvolvimento dele. Terceiro ponto, a regra ela precisa ser consistente. Ela precisa de consistência. Quanto mais consistência a gente tem, quanto mais repetição naquele mesmo ambiente, naquele mesmo horário, nessa mesma reação, com esse mesmo ensinamento, a previsão é que essa regra vai ser aprendida e ela não vai precisar ser burlada ou quebrada ou vai ter dificuldades com ela. A nossa dificuldade maior, eu falo que um dos pontos que acho que a gente, enquanto mães, a gente pode, às vezes, fugir mais é da consistência, porque a consistência, muitas vezes a gente deixa de ser consistente pelo nosso estado emocional. A gente está feliz, não precisa da regra, a gente pode ficar burlando. Nós não estamos felizes ou a gente está bravo por qualquer outra coisa que não é os nossos filhos, a gente fica muito mais rígido. Né? Então, as regras e os limites não dependem de como a gente chegou hoje em casa, elas continuam a existir. Né? E você não precisa ser mais rígido com seu filho por causa do seu estado emocional, né? Que é seu. Então, se nós chegamos assim, nós também temos o nosso tempo, a gente pode ir descansar, a gente pode dormir mais cedo, a gente pode não querer ficar tanto tempo perto deles, mas as regras precisam manter essa consistência. E a consistência não tem a ver com rigidez, tá? A rigidez é a possibilidade de que isso nunca vai mudar. E uma regra pode ser mudada, né? Você tá vendo que não tá dando certo essa regra. Então, você faz novos combinados, novas consequências, novas organizações podem existir, sim. E tem o dia que, sei lá, vai dormir sem escovar o dente mesmo, porque todo mundo foi assistir um filme, ficou dormiram e ninguém vai subir, ninguém vai no banheiro depois para escovar o dente, tá? Isso pode existir, mas não quer dizer que as regras estão sendo burladas a todo momento. Se isso está acontecendo, precisam ser revistas. E as regras servem para todos em casa. Então, se tem uma regra que não pode ficar no celular durante a refeição, nenhum nem outro, né? Não tem poder maior, tá bom? Nenhum nem outro. Tanto você enquanto adulto, tanto uma criança, tá bom? E o quarto ponto que eu já vou ler o que o Fernando colocou é que a gente precisa então de clareza, coerência, consistência e vínculo. Se você fez todas essas tentativas, não tem dado certo, observe o vínculo que você hoje mantém com seu filho. Se esse vínculo não está um pouco distante, não está um pouco endurecido, você não está tão próximo do seu filho. Eu sempre digo que nós ouvimos aqueles que são próximos da gente. Então, se aproxime dele, brinque mais, tire um tempo para ouvir sem ficar fazendo perguntas, tire um tempo para ouvir sem ficar censurando o que ele tem falado. Isso é necessário também, né, para que os nossos filhos consigam seguir bem as regras e os limites que a gente coloca, porque eles vão nos ouvir, tá bom? O Fernando colocou assim, ó, doutora Maria, ainda não doutora, um comentário. Por que educar o filho do vizinho é mais do que educar os nossos? Não consegui entender ainda, Fernando. Me escreve de novo. Reescreve para mim a pergunta. Talvez é a minha leitura. Você consegue escrever para mim de novo? De uma outra forma? Ah, porque educar o filho do vizinho é mais fácil do que educar os nossos. Tá bom, faltou uma palavrinha. Ai, normalmente a nossa visão
né, quando a gente pensa na casa do outro ou no filho do outro, a gente consegue ter uma dissociação daquele lugar que nos faz ter uma visão melhor do comportamento do pai e daquela criança. E aí parece, né, que é muito mais fácil a gente falar do outro, né, dar um conselho, até sentar com esse outra criança para poder ajudar, o que a gente não consegue fazer com os nossos, porque estamos inteiramente envolvidos. E eu falo que eu trabalho com análise do comportamento exatamente para isso, para que a gente não fique só envolvido com o que os nossos olhos não estão vendo, né? Com que a gente está ali entrelaçado com essa vivência, mas que a gente possa fazer uma observação, né? Não é o que é real, mas a gente consiga chegar um pouco mais próximo do que realmente tem acontecido dentro das nossas casas, com o nosso comportamento, quantas vezes, como que é a minha resposta, qual que é a resposta do meu filho. E aí a gente vai ver que quando a gente consegue se distanciar um pouco dessas situações, né, passar pelo nosso autoconhecimento, observar os nossos filhos com outro olhar, vai ficar um pouco mais fácil trabalhar com a nossa casa, tá? Mas é porque é um trabalho que é nosso e dessa criança. Quando a gente fala do filho do vizinho, é só deles, né? Não é nós que temos que mudar, né? A gente vai falar para o outro o que ele precisa fazer. E eu sempre mesmo tendo essa percepção, falo que cada vez que eu trago aqui para vocês um conteúdo, cada grupo que eu faço, eu chego em casa com um olhar diferente para as minhas crianças, né? Eu tento assim, tô cansada, mas eu acabei de falar, né? Eu acabei de pontuar que o meu comportamento não vai depender do meu estado emocional. O meu comportamento e a minha resposta vai estar mais ligada com o que eu quero, com o meu propósito, com aquilo que eu tenho, que eu acredito realmente para minha vida. Mas não é fácil porque quando a gente fala da gente, a gente tem que mudar, né? A gente está falando da gente quando a gente está falando dos nossos filhos, inteiramente de nós quando falamos deles, né? E quando expomos eles, a gente está expondo a nós, né? Eu falo que quando eu mostro os meus filhos e falo alguma coisa que eles estão fazendo, algumas pessoas perguntam, né, do comportamento deles, e eu estou falando de mim, com certeza. E a gente não precisa se esconder, não. Não somos perfeitos, né? A gente tenta fazer um caminhar muito mais consciente, mas isso não tem a ver com perfeição. Eu não sei se eu consegui ser clara, Fernando, se foi isso realmente o que você quis pontuar, tá bom? Se você quiser escrever alguma coisa aí, o Fernando também está quase se formando em psicologia, também pode ajudar. A gente vai ter uma live juntos, tá? Vocês já podem se programar na segunda-feira, acho que do dia 28, se tudo ocorrer bem, né? Se os planejamentos conseguirem acontecer, dia 28 a gente tá junto também falando sobre orientação de pais na minha live de segunda-feira de noite, tá? Desculpa. Alguém mais quer colocar alguma consideração, né? E é essa consideração, né? Por isso que quando eu trabalho com orientação de pais, a gente tem um programa, Pais com Propósito. Agora eu vou abrir um braço que vai ser Mães com Propósito, né? Porque o público que tem me acompanhado normalmente são mães. O Fernando a exceção dos pais aí, que também estão presentes, e profissional também. E falando disso, é uma parte para a gente falar dos nossos filhos, mas grande parte do meu curso é falando sobre o nosso autoconhecimento, sobre o que estamos envolvidos nisso, de não só esperar dos nossos filhos, a culpa é dele, né? Eu estou brava porque ele fez isso, estou assim por causa dele, estou assim por causa de outro, estou assim por causa de outra, né? Mas o quanto que estamos envolvidos nesse processo de maternidade, de paternidade, de criação de filhos, e às vezes a gente não consegue se ver, como o Fernando colocou, às vezes a gente não consegue se ver porque a gente tá nessa roda, assim,
Filho nasce, a gente vai cuidando, a gente tem que ir trabalhando, a gente tem que cuidar da casa, quantas outras coisas que você aí pode estar fazendo durante a semana. Eu não quero nem que você pense, tá bom? Senão já vai cansar e você não vai querer ficar até o final. E aí a gente perde o tempo de nos observar, a gente perde o tempo de olhar lá para nossa infância, de olhar para os nossos pais, de olhar para o nosso comportamento e não para que isso te traga peso ou culpa, mas com o olhar de saber assim, eu sou assim, eu estou assim, desculpa, eu estou me comportando dessa maneira, eu venho falando isso, eu venho me comportando assim, mas há a possibilidade sempre de mudança. Hoje eu estava numa live com adolescentes falando. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui na cidade de Vinhedo, do Comude, que é o Conselho Antidrogas. E eu fiz uma fala para eles falando disso, né? O quanto que a gente precisa se incluir nessa mudança. Não só a culpa é do outro, ou a vida do outro, ou quantas coisas que a gente coloca em outras pessoas ao nosso redor. Não que elas não sejam os nossos motivos, não que não sejam parte importante da nossa vida, mas a gente vai deixando com que cada um nos transforme, né? Tenha a sua parcela na nossa vida e a gente mesmo depois só se espreme, né? E assim, tudo aconteceu por causa disso, ou por causa da economia, ou por causa da minha cidade, ou de várias outras coisas que a gente tem vivido. E a nossa transformação não quer dizer que é fácil, tá? O autoconhecimento na maternidade que eu trabalho para que a gente possa ver os nossos gatilhos, da onde que vem o nosso reagir, o nosso grito, a nossa agressividade, e às vezes a gente querer resolver tudo de uma forma de punição. Não é fácil trabalhar com todas essas situações, mas é possível. É totalmente possível, porque nós estamos aqui nesse momento desse jeito, né? Mas nós podemos nos transformar e transformar o ambiente onde a gente tá, né? Ó, em casa o Fernando colocou quase sem estarmos no automático, sempre ocupado, sempre sem tempo, isso. É mais ou menos isso, né? Sempre nessa correria, mas há tempo, né, Fernanda? Acho que você tem trabalhado também com a psicologia, com o autoconhecimento. Há tempo, mesmo em meio a todas essas... tudo isso que a gente tem vivido hoje, gente, principalmente em tempos de pandemia, criança em casa, nossa rotina ficou um pouco mais, se você tem crianças pequenas principalmente, mais envolvidos nessa rotina, fazeres escolares, lanche. Eu falo que aqui em casa agora o povo só come, gente. Eu não via o quanto que a gente gastava com outras coisinhas porque estava na escola, né? Então tinha outra organização. E mesmo envolvido com todas essas coisas, há um tempo, sim, de todos os momentos do nosso dia serem momentos para que a gente possa se conhecer e conhecer os nossos filhos e haver mudança. Não tem que ser pro dia da terapia, não tem que ser pro dia que os nossos filhos vão pro atendimento deles também, não tem que ser pro dia que a gente para lá sozinho para meditar. Todos os dias a gente pode ter esse tempo de observação, de aumentar a nossa consciência de como estamos agindo em casa com os nossos filhos também, tá? É todos os dias e principalmente na disciplina que a gente se revela. Então, é nesses momentos que eu quero que você se observe, né? Veja, faça uma pergunta aí com muita sinceridade e fique disponível para a resposta para as pessoas que estão perto de você, para quando você disciplina o seu filho, como é que você conduz essa disciplina. Vai revelar muitas coisas do que está aí internamente, né? Por causa que normalmente no disciplinar vem a reação. Em outros momentos, com o filho do outro, como o Fernando falou, quando a gente vai falar sobre outra coisa, é muito mais fácil esse autocontrole, né? Mas a hora que a gente precisa ensinar os nossos filhos uma habilidade que eles ainda precisam aprender através da disciplina, que não é o bater, que não é o punir, aí a gente
realmente transparece um pouquinho do que internamente estamos nesse momento ou que aprendemos até esse momento e tudo que a gente ainda vai poder aprender, tá bom? Eu não sei se mais alguém quer trazer alguma consideração aqui para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fico disponível que vocês quiserem falar mais alguma coisa. Já estamos 10 horas aqui de São Paulo. E amanhã a gente vai estar colocando o nome da sugestão, viu, gente? Quem tem acompanhado aí do nosso programa, o meu e da Ana Paula Rosa. Amanhã a gente vai divulgar aí um horário para vocês, que a gente vai entrar aqui para falar quem vai ser o ganhador, tá? E se possível chamar até essa pessoa para pensar como é que ela escolheu o nome que a gente vai estar usando no nosso programa, que a gente vai falar só sobre o período de desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, né? A primeira infância. Tá bom? Olha, se mais ninguém for colocar alguma coisa aí, se for colocar, minha cena aí que eu dou uma parada. Mas eu quero agradecer a participação de vocês, né, por estarem aqui me ouvindo, esse conteúdo. Compartilha também, se fez diferença alguma coisa que você ouviu, algum pontinho chamou a atenção. As nossas mudanças são pequenas mudanças todos os dias, não precisa ficar pensando, ai, mas agora eu falo que a gente tem a fala, sou uma mãe ruim, né, sou a má mãe, e como que agora eu vou mudar tudo amanhã, né? Primeiramente que não tem isso de mamãe, né? Uma mãe ruim. Tem mães que podem não estar preparadas, tem mães que podem até não querer essa maternidade, tá tudo bem, né? Mas se você está aqui ouvindo esse conteúdo, eu tenho certeza que você tem a disposição para alguma mudança e não precisa fazer uma regime de quero 10 quilos nessa semana, tá bom? A gente vai de pouquinho em pouquinho, se conhecendo, se mudando, como também tem sido o meu processo, tá? Bueno Santos, ele colocou aqui, eu quero ganhar aquela porta-caneta com ursinho. Ah, esse é fácil, viu? Ali atrás. Se você quisesse a câmera, ia ser mais difícil, tá bom? O porta-lápis é fácil. Na verdade, foi um presente há muitos anos esse também. Esse porta-lápis aí de uma colega de serviço. Ai, gente, obrigada pela participação de vocês, tá bom? Então a gente se vê na segunda-feira com mais conteúdos e durante a semana aqui no Instagram eu tenho postado também. E já se preparem que a gente vai começar em julho um novo desafio de 21 dias, tá? Vou indicar para as mães jovens que chegam até mim. Ai, obrigada, Ana Paula. Obrigada mesmo, gente, por todos que têm participado. E a gente vai publicando, vocês vão compartilhando. Se vocês quiserem mandar alguma consideração, dúvida, Maria, uma dica, às vezes algumas coisas que também podem fazer diferença para a melhora também desse conteúdo, tá? Beijo, gente. Até mais.